E também a escuridão subitamente deu lugar a uma luz ofuscante e desconhecida. Também minhas mãos eram pequenas e minha voz soava como a de uma criança. Também eu me lembrava de uma vida inteira de trabalho em um escritório moderno. Também agora eu era Arsloven, o herdeiro de uma linhagem nobre em um mundo de magia. Mas algo estranho aconteceu quando olhei para o meu reflexo. Números e estatísticas flutuavam no ar ao lado do meu próprio rosto. Também essa era a minha habilidade única, a avaliação. Também eu podia ver o potencial oculto de qualquer pessoa apenas ao olhá-las. Decidi que usaria esse dom para proteger meu novo povo e minha família. O império estava à beira do caos e eu precisava de aliados fortes. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, vi um tumulto perto dos portões. Um grupo de guardas estava maltratando um jovem estrangeiro coberto de lama. Também o jovem tinha a pele escura e traços que denunciavam sua origem muses. Também os moradores locais gritavam insultos preconceituosos contra o rapaz. Por curiosidade, ativei minha avaliação sobre aquele estranho. Também meus olhos quase saltaram ao ver as estatísticas que surgiram. Também ele possuía um potencial de liderança e combate acima de qualquer humano comum. Também eu não podia deixar aquele talento bruto ser desperdiçado na lama. Ordenei que os guardas parassem imediatamente o que estavam fazendo. Também os soldados olharam para mim com confusão, sem entender meu interesse. Também aproximei-me do jovem Muses, que me encarava com desconfiança. Perguntei qual era o seu nome e de onde ele vinha. Ele respondeu secamente que se chamava Hitsu e que buscava trabalho. Também, sem hesitar, anunciei que ele trabalharia para minha família a partir de agora. Também os murmúrios da multidão aumentaram diante da minha decisão absurda. Levei Hitsu para o castelo para que ele pudesse se limpar e comer. Meu pai Ravenlouvent não ficou nada satisfeito com a notícia. Ele argumentou que contratar um Muse traria desonra para o nosso nome. Também encarei meu pai e pedi apenas de uma chance para provar o valor de Hitsu. Raven decidiu testar o rapaz em um duelo contra seus melhores soldados. Hitsu estava desarmado e exausto, mas sua expressão era de puro foco. Assim que o sinal foi dado, Hitsu se moveu como um raio pelo campo. Com apenas as mãos nuas, ele desarmou 3 soldados em segundos. Silêncio tomou conta do pátio enquanto meu pai observava boquiaberto. Hitsu não era apenas talentoso, ele era um prodígio militar nato. Meu pai finalmente reconheceu que eu tinha um olho clínico para pessoas. Hitsu ajoelhou-se diante de mim e jurou lealdade eterna à minha casa. Naquela noite, senti que o primeiro passo para o meu império foi dado. No entanto, Hitsu mencionou que outros talentos estavam escondidos nas sombras. Ele falou sobre uma órfã com um poder mágico devastador que vivia na favela vizinha. Sabia que encontrá-la seria muito mais perigoso do que meu primeiro encontro. Mal eu sabia que espiões inimigos já estavam observando meus movimentos. Uma mensagem urgente chegou aos portões, trazendo notícias de uma revolta iminente. Segredo da minha habilidade estava prestes a ser testado pelo fogo da guerra. Após o recrutamento de Hitsu, a pressão para fortalecer os domínios de Loven tornou-se minha prioridade absoluta. Também eu sabia que um guerreiro forte não seria suficiente para sobreviver ao que estava por vir no Império Summerford. Decidi então explorar as áreas mais pobres da cidade de Lambert, onde muitos talentos costumam se esconder das vistas da nobreza. Também meus olhos brilhavam constantemente com a ativação da habilidade de avaliação, analisando cada passante.
Por horas, vi apenas números medíocres e habilidades comuns que não serviriam para mudar o destino de nossa casa. Também foi quando, em um beco sombrio, notei uma pequena figura sentada sobre caixotes velhos. Também os valores que surgiram acima da cabeça daquela menina eram simplesmente surreais, superando qualquer um que já vi. Temos também ela possuía um potencial mágico que rivalizava com os maiores arquimagos das lendas. Seu nome era Charlotte White e ela parecia não ter nada além da roupa do corpo e um olhar de desconfiança. Temos também eu me aproximei lentamente, tentando não assustar aquele diamante bruto que acabara de encontrar. Ofereci a ela uma chance de mudar de vida, prometendo que seu talento não seria desperdiçado naquelas ruas. Charlotte hesitou, pois a vida é ensinar a que nobres raramente oferecem algo sem um preço cruel. No entanto, ao ver a sinceridade em meus olhos, ela finalmente aceitou meu convite. Com Charlotte ao nosso lado, o poder ofensivo de Loveng cresceu de forma exponencial em poucos dias. Também Hitsu ficou impressionado com a força bruta da menina, embora ela ainda precisasse de muito treino. Mas a força física e mágica não eram os únicos pilares que eu precisava erguer para proteger meu povo. Também as notícias que chegavam da capital indicavam que o imperador estava perdendo o controle sobre os senhores feudais. Precisávamos de uma mente estratégica, alguém capaz de ver além do campo de batalha. Também foi durante uma visita a uma vila remota que ouvi boatos sobre um garoto que passava os dias trancado com livros. Rosalquisha era o filho mais novo de uma família de caçadores, mas não tinha talento para as armas. Quando usei minha avaliação nele, quase não pude acreditar no que os números de inteligência e estratégia diziam. Também ele possuía a mente de um gênio militar, apesar de sua aparência frágil e tímida. Rosel se achava um fracasso por não conseguir caçar como seus irmãos mais velhos. Também expliquei a ele que a verdadeira força de um líder reside na mente, não apenas nos músculos. Garoto estava aterrorizado com a ideia de deixar sua casa, mas a curiosidade sobre o mundo o impulsionava. Convenci seus pais de que Rosel teria um futuro brilhante como conselheiro em minha corte. Finalmente, meu núcleo de especialistas estava começando a ganhar forma, unindo força, magia e inteligência. No entanto, a paz interna era apenas uma ilusão diante da tempestade que se formava no horizonte político. Também mensageiros de províncias vizinhas começaram a trazer relatos de tropas se mobilizando sem autorização imperial. Império Summerford estava prestes a se fragmentar em uma guerra civil sangrenta pela sucessão. Meu pai, Raven Loven, parecia cada dia mais exausto pelas constantes demandas de defesa da fronteira. Notei que sua saúde estava declinando rapidamente sob o peso das responsabilidades. E ele caísse agora, eu teria que assumir o comando de uma terra cercada por lobos famintos. Começamos a fortificar as muralhas e a treinar os camponeses sob a supervisão de Hitsu. Charlotte demonstrou ser capaz de destruir batalhões inteiros com um único feitiço bem posicionado. Rosel já traçava rotas de suprimentos e pontos de emboscada que ninguém mais havia notado. Também eu sentia que, com eles, talvez tivéssemos uma chance real contra as forças esmagadoras do Império. No entanto, a política é um jogo muito mais sujo do que o treinamento militar. Uma carta de um lorde vizinho chegou exigindo uma aliança que parecia mais uma rendição disfarçada. Meu remetente era alguém cuja reputação precedia sua crueldade, e ele queria marcar um encontro imediato. Também antes que pudéssemos responder, um grito ecoou pelos corredores do castelo vindo dos aposentos do meu pai.
Corri o mais rápido que pude, sentindo um aperto frio no coração que não conseguia explicar. Também ao abrir a porta, encontrei os curandeiros em pânico e meu pai caído no chão, inconsciente. Também tentei usar minha avaliação para ver seu estado de saúde, mas o que vi me deixou sem fôlego. Não era apenas uma doença comum, havia algo estranho em seus atributos que eu nunca tinha visto antes. Também no canto da sala, notei uma sombra se movendo rapidamente pela janela aberta. Também o destino de Louvent agora estava em minhas mãos muito antes do que eu jamais imaginei ser possível. O peso do brasão da família Louvent parecia esmagar meus ombros enquanto eu observava o túmulo de meu pai. Ravenloven-se fora, deixando para trás um vazio que nenhuma estratégia militar poderia preencher. Tritsu colocou a mão em meu ombro, lembrando-me de que o povo de Lamberton agora dependia da minha força. Também eu não podia me dar ao luxo de ser apenas uma criança assustada por mais tempo. Também a primeira grande tarefa como novo Lorde era consolidar alianças através de um contrato de noivado. Lícia Plaid, a filha do renomado Lorde de Plaid, era a candidata escolhida para esse vínculo. Eu usei minha habilidade de avaliação no momento em que ela entrou no grande salão. Fiquei chocado ao ver que os números dela em diplomacia e inteligência eram quase lendários. Temos também, ela não era apenas uma nobre comum, mas uma aliada com um potencial estratégico assustador. Para minha surpresa, Lícia mostrou-se genuinamente interessada em meus ideais de um mundo baseado no mérito. Com o apoio dela, a estabilidade interna de Louvent estava finalmente assegurada. Mas a paz foi curta, pois as notícias de uma rebelião iminente no Império chegaram aos nossos ouvidos. O governador de Missien estava mobilizando tropas e nosso domínio estava bem no caminho da invasão. Convoquei Charlotte e Russell para planejarmos a defesa de nossas fronteiras imediatamente. Charlotte garantiu que suas tropas mágicas estavam prontas para desencadear um inferno sobre qualquer invasor. Russell já havia mapeado cada terreno vantajoso onde poderíamos emboscar o exército inimigo. Todos esses talentos trabalhando em harmonia me deu a certeza de que meu esforço de recrutamento valera a pena. A batalha começou sob um céu cinzento que pressagiava o derramamento de sangue. O exército inimigo superava o nosso em 3-1, mas eles não tinham o que nós tínhamos. Eles não possuíam a visão estratégica de quem consegue ler a alma de seus soldados. Tritsu liderou a carga de cavalaria, rompendo as linhas inimigas com a força de um furacão. Chamas azuis caíram do céu enquanto Charlotte dizimava as máquinas de cerco com sua magia. Também as armadilhas de Russell funcionaram perfeitamente, empurrando o inimigo para um desfiladeiro sem saída. Eu observava tudo do alto, tomando decisões em frações de segundo para minimizar as perdas. Cada vida perdida pesava em meu coração, mas eu sabia que recuar significaria a destruição de tudo o que amamos. Quando o sol começou a se pôr, os remanescentes do exército invasor bateram em retirada. A vitória era nossa e Lamberton estava segura por enquanto. Caminhai entre meus homens, agradecendo a cada um pelo sacrifício e bravura. Percebi que o verdadeiro poder de um lorde não está em sua espada, mas nas pessoas que ele escolhe para estar ao seu lado. Então, ao castelo fui recebido por Lícia, que já estava organizando os suprimentos para a reconstrução. Também ela sorriu para mim e naquele momento senti que o noivado era mais do que política, era o início de uma vida real. Meus meses seguintes foram dedicados a fortalecer a economia e a educação de nosso povo. Usei minha avaliação para colocar cada cidadão no cargo onde seu talento pudesse brilhar mais intensamente.
Lamberdante tornou-se um farol de esperança em meio ao caos que consumia o resto do Império. Também, embora a Guerra Maior ainda estivesse longe de acabar, sabíamos que estávamos prontos para o que viesse. Eu finalmente entendi o que meu pai queria dizer sobre a responsabilidade de carregar o nome Louvente. Também minha vida anterior como um simples assalariado parecia um sonho distante agora. Encontrei meu propósito não na força bruta, mas na capacidade de enxergar o valor escondido em cada ser humano. O futuro de Mission seria escrito por aqueles que ninguém mais valorizava e eu os lideraria. Com meus amigos ao meu lado e Lícia em meu coração, eu estava pronto para enfrentar qualquer destino. Temos também esta é a história de como um homem comum se tornou o maior lorde de todos através do poder de acreditar nos outros.